Muito bem. Boa noite a todos vocês nessa sexta-feira, dia 14. É 14 de agosto? Sim, Quase foi sexta-feira daquele dia, mas não foi. E nós estamos mais uma vez estudando a Bíblia juntos. Somos 7 telas, porém eu conto 8 pessoas, porque Arthur e Sara estão juntos na mesma telinha. O tema de hoje que nós vamos ver, nós vamos finalizar a parte dos 3 tempos da salvação. Como você já tinha visto, a gente estudou a salvação passada, hoje nós vamos estudar a salvação futura, que é a glorificação. A tela tá boa para todos vocês, não precisa aumentar nada, né? Vamos lá, então vamos relembrar os 3 tempos da salvação. Primeiro, salvação no passado. Você foi salvo por causa da justificação pela fé. Quando a palavra justificação pela fé aparece, você se lembra da justiça de Deus atribuída a você pelo sacrifício de Cristo na cruz. Por isso a salvação está no passado, neste quesito, porque ela reivindica o sacrifício de Cristo em seu favor. Então, quando eu sou perdoado, eu volto no tempo, porque aquele sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo me perdoa. E aí eu sou justificado. Justificar no quesito de salvação é declarar você salvo pelo sacrifício do passado. Então, a salvação passada. A gente aprendeu até aqui salvação presente. Eu estou salvo, eu fui salvo, estou salvo pelo processo da santificação, que é a atuação do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. Embora eu viva no estado de pecado, embora eu peque, pelo processo da santificação, eu me afasto do reino das trevas pelo poder de Deus e me aproximo do reino da sua graça, e esse processo continuamente sendo vivido, ele produz frutos no crente que demonstram o seu estado de salvação. Então, eu estou salvo no processo, porque eu estou nesse processo de santificação. Tá claro até aqui? Ficou fácil de entender? Então, agora o futuro, a glorificação. E é aqui que a gente vai gastar um tempo de entender o que é esta, que na verdade é o que todo mundo fala. Eu serei salvo, eu vou ser salvo, eu vou para o céu, eu vou para o paraíso. Eles estão falando disso aqui. Qualquer pessoa que vive a sua vida na graça, com expectativa do que recebe no futuro, está falando da glorificação, que é a transformação do corpo carnal, acabar com o pecado, a tendência para o pecado, as consequências do pecado. A isso se dá o nome de glorificação. E como você já sabe, tudo o que a gente faz aqui precisa estar fundamentado na Bíblia. Não é o que alguém pensa, o que alguém falou, alguém lá, não interessa. Se não estiver na Bíblia, não serve. Pode ser confirmado como tradição, como uma forte opinião, mesmo menos para formar uma doutrina entre os filhos do reino da graça. Só a Bíblia é a base da nossa crença, é a única regra de fé e prática. Então, ela é a revelação de Deus e a maneira como ele trata com o problema do pecado. Ficou claro isso? Agora vamos lá. O que que é? Aonde começa a glorificação? Ela tem início na segunda vinda de Cristo. Então, e a gente tem aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, uma carta escrita por Paulo, que ele fala assim: olha só o que ele dá. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Olha só. Ouvida a voz do arcanjo. Dois.
ressoada a trombeta de Deus. 3. Descerá dos céus. 4. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui começa o processo de glorificação. Primeiro, por quem? Pelos que morreram em Cristo desde Abel. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. É aqui começa a glorificação, que é ressurreição de justos, transformação de justos. E aí se tem a comunidade dos salvos de todas as eras. Os que morreram em Cristo e os que estarão vivos por ocasião deste evento. Então, a glorificação, a salvação futura tem início na volta de Cristo. E aí, Mateus 24, 30 e 31 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Por que o termo glorificação foi cunhado? Porque a glória de Cristo é o que transforma os justos vivos, mata os ímpios, ressuscita justos mortos e não faz nada com justos, com ímpios mortos, exceto um grupo especial. Então, aí está claro para nós que começa na segunda vinda de Cristo. Você já pensou o problema? Quando você elimina da equação a vinda de Cristo, você acaba com a salvação. Simples assim. Por isso que tem que ser Bíblia o tempo todo. Agora vamos lá. O que acontece? A gente viu que acontece na segunda vinda. Começa na segunda vinda, e aí a ressurreição dos justos. Como ela acontece? Paulo, de novo, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que é ser ressuscitado incorruptível? Transformado, glorificado. Ou seja, é eliminada a tendência para o pecado, o sofrimento, a dor. O pecado não tem mais efeito sobre mortos justos ressuscitados e nem vivos justos transformados. Acabou. Lembra disso aqui? Do ímã da semana passada que eu coloquei para vocês? Da atração irresistível? Lembra disso? Não é assim? A transformação do nosso corpo, Paulo diz o seguinte, que o que era corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, você sabe, você que está aqui nessa sala sabe que todos nós estamos em processo de morte, de deterioração do corpo. Essa coisa que é chamada de entropia é uma consequência básica do pecado, que tudo que existe entra num processo de destruição ou um processo de morte. O que Paulo está dizendo? Não acontecerá mais. Nome que se dá a isso? Glorificação. Agora vamos lá. O corpo mortal é transformado, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de mortalidade. O que era Adão antes do pecado, nós o seremos a partir da vinda de Cristo. Então acontece o cumprimento, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, a glorificação elimina o efeito primário do pecado, que é a morte do ser humano. Entendeu isso? Elimina.
Então aí nós estamos indo nos caminhos bíblicos de como acontece. Agora olha o que acontece na glorificação. Seremos semelhantes a Cristo. Olha o que Filipenses 3:20 e 21 fala pra gente. Só um minutinho. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, em termos de glorificação, nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Por quê? Porque Cristo não foi o mistério da salvação, o Deus pleno não se revestiu de humanidade e tornou-se homem. Então, nós o veremos, mesmo glorificado, na forma humana, porque ele era sem defeito, não teve pecado, e aí Paulo fala que nós teremos a semelhança desse corpo glorificado de Cristo. Gente, isso é demais. Isso é demais. E aí Paulo fala em Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. É de arrepiar, né? Hein? Tá. A glorificação será plena, não será meia boca, metade, não. Paulo em Romanos 8:18 e 19, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo que você está sofrendo, todas as dores, perdas, vê o seu ente querido se deteriorando, a doença chegando. E você sabe que se o tempo passar, Jesus não voltar, você vai viver para enterrar os seus queridos? Paulo está dizendo o seguinte: os sofrimentos de agora nunca poderão ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 8:23. Também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Transformação. Então, agora nós vamos para. Estaremos para sempre com Cristo. 1 Tessalonicenses 4:17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Para pensar para mim, o que é para sempre na sua cabeça? Nós estaremos a eternidade com o Senhor. É para sempre. O acordo que você tem com Deus, ele mudar você do estado de mortalidade por causa do pecado, uma vez glorificado à semelhança de Cristo, viver para sempre com o Senhor. Parece utopia, né? É por isso que a ciência e os ímpios do mundo não podem acreditar nisso. Porque para eles a vida se reside em nascer, crescer, envelhecer e morrer. E acabou, é só isso e nada mais. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz o contrário. O que nós estamos passando aqui é um acidente de percurso, mas Deus, através de Cristo, vai restabelecer o plano original para que seus filhos, únicos e exclusivos, vivam para sempre com Ele. É você. Olha, é para você, Arthur, Sara, Vanessa, Karina, Mateus. Para você, Helena. Para você, Laírton, Queiroz. Quem mais está aqui na sala? É para você a promessa, viver com Ele para sempre. E para isso ele pagou aquele preço mais do que absurdo. Então vamos lá agora. A cronologia dos eventos. Eu desenho, eu adoro fazer isso aqui, porque é o seguinte: toda vez eu vou fazer a cronologia dos eventos da volta de Cristo, que tem muita mentira sendo ensinada por aí. Então, quando começa a glorificação? Olha lá, vou só um resumo para vocês. Olha só. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então o que acontece é a volta de Cristo. Os mortos ressuscitam, os justos são transformados.
juntos são arrebatados e vivem para sempre com o Senhor. Então, vamos à cronologia dos eventos. Segunda vinda acontece. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem com poder e grande glória. Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações, pelo bramir do mar e das ondas, terremotos, fomes, pandemias, antes da vinda dele. Chega a vinda de Cristo, começa a salvação futura, que é eterna. Segunda coisa, ressurreição dos mortos em Cristo. Terceira coisa, transformação dos vivos. Corpos incorruptíveis e imortais, os salvos encontram Jesus Cristo, a manifestação com Cristo em glória e para sempre com o Senhor. A eternidade começa aqui. Mas aqui, olha só, a Bíblia não apresenta a glorificação como algo que acontece simplesmente quando a pessoa morre, porque tem gente que acredita nisso. Morre aqui, vai para o céu ou para o inferno. A Bíblia não ensina isso. O que que a Bíblia ensina? Vem Jesus Cristo, se os mortos ressuscitam, aí eu quero ver como é que, olha como é que a Bíblia desmonta teorias absurdas. Se os mortos ressuscitam, justos, aonde eles estavam? Dormindo. E eles só voltam à vida na volta de Cristo. A única exceção é isso: Enoque, Moisés e Elias. Mais ninguém. Os textos de Paulo colocam a redenção do corpo e a transformação em glória no contexto da volta de Cristo e da ressurreição. Não existe exceção para isso. Aí você pergunta, de onde surgiram com a teoria? Eu estava numa igreja, eu vou até dizer, eu vou dizer o nome, eu estava numa igreja batista e a pessoa tinha acabado de sofrer um acidente, o baterista lá da igreja. E aí o pastor pega o microfone e eu ia falar depois dele. E fala o seguinte: nós estamos muito felizes que o irmão até lembro o nome, o irmão Guilherme, que cantava no nosso coro, agora, nesse momento, está tocando bateria no coro celestial. Base bíblica para isso? Zero. E qual o problema de acreditar nisso? Anula a volta de Cristo. Porque você tem que fazer a pergunta: para que Jesus vai voltar então, se os bons já estão nos céus? Se os bons que morreram já estão nos céus, então, para que vai voltar? Só leva o senhor aqui. Aí nasce a mais absurda das teorias: arrebatamento secreto. Você está ali andando, desaparece a roupa e vai para o céu. Base bíblica: nenhuma. Qual é a cronologia? Vou repetir. Qual é a base bíblica? Um, dada palavra de ordem. Qual é a palavra de ordem? Vai buscar os meus filhos. Ouvida a voz do arcanjo. Você sabe qual é a voz o que esse arcanjo vai dizer? Filhos de Deus, ressuscitem. Vosso Pai te chama. Por exemplo, ressoada a trombeta de Deus, a última trombeta que está no Apocalipse. Aí o Senhor desce dos céus, os mortos ressuscitam e os justos são transformados. E depois arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Por quê? Eles juntos agora, mortos e vivos transformados, avançam para o encontro com o Senhor nos ares. Como é e de onde tiraram essa loucura? Então, é por isso que é importante você entender que é conhecendo a verdade que você vai ser liberto. E a verdade é Jesus Cristo. E como você já sabe, que Deus abençoe a sua extraordinária vida e que você entenda. A questão aqui é de vida eterna ou vida passageira. Ou tudo acaba agora, ou aqui. É só uma passagem para a vida infinita, para o infinito, para a eternidade com Deus. O que você quer fazer com isso? Eu vou lhes dizer, eu sei que você já está aqui. Você só tem duas opções e não três: crer ou não crer, ir ou não ir, viver ou morrer. Porque o tempo
está funilando. E em breve aquele que há de vir virá, não tardará. E o que causa sofrimento vai acabar. O que causa dor, eu não tô falando, não é só a dor física, não, o emocional. A dor de ver um querido chorando e você não poder fazer nada. Pessoas que são arrancadas das nossas mãos por um acidente, um incidente, por um roubo, um assalto, um sequestro. Isso tudo vai acabar. É o que Deus planejou. Enquanto está aqui, experimente a salvação presente, para que quando ele vier, você experimente a glorificação que é a salvação futura. E que Deus abençoe a sua vida, todos os seus sonhos e planos, e que você não, e que você viva cada minuto sabendo que aquele que vai rasgar os céus para te buscar também prometeu: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te levanto e te sustento com a destra da minha justiça. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.